A evolução da tecnologia de robótica militar está avançando rapidamente, e os novos robôs da Boston Dynamics estão ajudando a impulsionar essa tendência. Com capacidades avançadas de movimentos precisos, inteligência artificial e capacidade de trabalhar sem intervenção humana, esses robôs podem ser usados para realizar tarefas perigosas e desafiadoras que antes eram reservadas para os soldados. Isso significa que, à medida que essa tecnologia continua a evoluir, podemos ver cada vez mais robôs sendo usados em operações militares, tornando os soldados dispensáveis. E só para te informar, para quem não sabe, isso é uma paródia da Corridor Digital, para mostrar como pode ser o futuro. Embora a paródia possa ser realista em termos de efeitos visuais, é importante lembrar que ainda há uma distância a percorrer antes que a robótica militar alcance o nível mostrado no vídeo. No entanto, a Boston Dynamics é uma empresa que está liderando o caminho na criação de robôs com capacidades avançadas que podem ser usados em operações militares. Eles possuem uma variedade de robôs que são projetados para trabalhar de forma autônoma e realizar tarefas que antes eram reservadas para humanos. A empresa Boston Dynamics é reconhecida como uma líder em pesquisa e desenvolvimento de robótica nos Estados Unidos. Há muito tempo, eles têm investigado como a robótica e as inovações tecnológicas relacionadas a ela podem ser utilizadas pelas forças militares. Localizada em Waltham, Massachusetts, a empresa foi fundada como uma filial de um laboratório de robótica no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, em 1992. O objetivo original da Boston Dynamics era aumentar a capacidade de movimento dos robôs em terrenos acidentados. 30 anos após a sua fundação, a Boston Dynamics tem como meta desenvolver robôs excepcionais para aplicações tanto militares quanto civis. Como líder e pioneira na robótica, a empresa tem mostrado como seus robôs são capazes de realizar tarefas surpreendentes. Vamos examinar a linha de robôs da Boston Dynamics e discutir como eles podem eventualmente substituir os soldados no futuro. A empresa tem desenvolvido e testado vários robôs bipedais e quadrúpedes ao longo dos anos, sendo que alguns de seus robôs mais conhecidos são o LS-3 e o Big Dog, o primeiro robô quadrúpede bem sucedido na empresa. Já o Spot Mini é um robô que foi criado com as experiências adquiridas ao desenvolver o Big Dog. É um robô quadrúpede, silencioso e totalmente elétrico, com facilidade de movimentação em terrenos adversos e uma força extraordinária. Isso permitiu que ele já seja usado como um robô de exploração para vários usos civis e comerciais. O Handle é um conceito de robô criado para manusear materiais em galpões de armazenagem. Este levou à criação do Stretch, um robô totalmente automatizado que já é utilizado para operações em armazéns. E existe o Atlas, um humanoide bipedal projetado para aplicações variadas, e esse sim é o provável substituto não só de civis em alguns tipos de trabalhos, como também de soldados em guerra. Em 30 anos, a empresa se dedicou numa gama enorme de robôs, mas não conseguiremos falar de todos, pois o vídeo ficaria extremamente longo. Porém, todos eles têm algo em comum. São projetados como multiplicador de forças, permitindo cada vez mais poupar os humanos. Lentamente, mas cada vez mais, são integrados ao mundo militar e civil. Vale lembrar que a Boston Dynamics se dedica à programação ética. É campeã na área de programação robótica nesse sentido. A programação ética é o que, por exemplo, no ramo militar, influenciará a tomada de decisões do robô, fazendo com que sejam especialmente importantes, pois eventualmente tomarão decisões que implicarão na vida de outras pessoas. Agora, voltando ao robô Atlas, hoje em dia ele consegue andar, correr em uma velocidade de aproximadamente 9 km por hora, pular, dar mortal e equilibrar-se em uma perna só. O time da Boston Dynamics planeja que o robô Atlas suba escada, apague incêndio, feche válvula, opere equipamento onde o humano não consegue sobreviver e até mesmo dirigir. Ele foi desenvolvido para auxiliar serviços de emergência em operações de busca e resgate, tornando talvez um grande candidato a atuar como soldado no futuro. Inclusive, algumas agências de pesquisa do governo dos Estados Unidos estão investindo nos projetos. Além da sua capacidade extrema de movimentação, a empresa também está trabalhando no desenvolvimento de uma rede neural de inteligência artificial que alimenta o Atlas. Essa inteligência artificial permitiu que, assim como um humano, ele treinou-se para andar, correr, pular, evitar obstáculos e até mesmo tomar decisões conforme o ambiente inserido. Atualmente, a empresa já tem contratos militares dentro de um pacote de Early Adopters para alguns robôs de sua linha. Existem 3 tipos de robôs
que são e podem ser usados por forças militares. Esses tipos são automáticos, automatizados e os autônomos. Os automáticos não têm capacidade de funcionar sem o controle humano. Eles até podem ir ao campo de batalha, mas precisarão de um ser humano controlando, nem que seja à distância. Já os automatizados realizam comandos cronologicamente e pré-programados. A maioria é previsível, pois são limitados por algoritmos que dizem como operar e agir. Significa que podem ser programados para identificar forças inimigas ou ter programado em seus sistemas caminhos para o acampamento inimigo. Já são utilizados hoje em dia em formato de drones que voam sem o controle humano. Os robôs autônomos são um tema polêmico, pois eles podem ser programados para tomar decisões entre diferentes opções. Apesar de estarem limitados por sua programação, esses robôs possuem capacidades de julgamento independente, utilizando inteligência artificial avançada. Esse tipo de robô pode eventualmente substituir soldados humanos em operações militares. Em determinadas situações e objetivos da missão, um robô autônomo pode identificar ameaças e responder de forma apropriada. Eles também podem liderar outros robôs autônomos ou automatizados e realizar tarefas complexas no campo de batalha que antes eram realizadas por soldados humanos. A ideia de que não é preciso sofrer baixas humanas para alcançar algum objetivo militar é muito atraente para qualquer comando militar. É por isso que vemos grandes investimentos sendo injetados na pesquisa de drones autônomos também. Várias forças aéreas já começaram a trabalhar nesse campo, com o objetivo final de criar drones completamente autônomos que possam voar, detectar ameaças, tomar decisões e eliminar alvos sem qualquer intervenção humana. Existem desafios enormes a serem superados antes que qualquer um desses sistemas entre em operação, não apenas técnicos, mas também morais e legais. Mas é um futuro em que estamos nos dirigindo. Quando você pensa em robôs autônomos como soldados, isso gera sentimento de entusiasmo ou mais questionamento do que resposta? Diga aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e escolha um dos vídeos que estão aparecendo na tela para assistir. Até a próxima!